Finalmente vamos adentrar a uma era em que Mortal Kombat era algo de se dar um hype absurdo. Totalmente novo e renovado, o terceiro jogo da franquia vem aos arcades com literalmente os dois pés na porta, trazendo inovações gráficas, identidade visual nova, algumas brigas judiciais e o melhor de todos esses pontos que citei aqui, o competitivo. Mas calma, não criemos cânico. Nesse vídeo eu vou falar sobre Mortal Kombat 3 e as suas outras duas versões que saíram nos anos seguintes. Sim, nesse vídeo vou falar sobre Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat Trilogy, pois os três usam a mesma base de game e eles mesmos se consideram como versões melhoradas dos outros jogos. Então senta aí que o vídeo vai ser longo, faça um lanche bem grande, pega um café pra não dormir, sei lá, e caso não queira deixar esse vídeo rolando enquanto você faz outras coisas, pode deixar assim. A maioria dele vai ser informações que podem ser adquiridas apenas escutando esse vídeo. Mas caso queira assistir o vídeo também, pode assistir, não tem problema nenhum. Você assiste o vídeo do jeito que quiser. Mas só para você se situar, vou colocar cada parte nesse vídeo catalogada com timestamps. E colocarei cada momento na descrição para você se encontrar melhor. E também no caso de eu inserir algo na tela, algum efeito sonoro irá escutar. Por exemplo, esse aqui. Ou vai variando. Se você escutar alguma coisa diferente no seu ouvido, que significa que alguma imagem apareceu no vídeo. Enfim, aviso dado, vamos para a nossa era de ouro de Mortal Kombat. Roda a vinheta. Com o sucesso ininterrupto de Mortal Kombat 2, lógico que a Midway queria que seus garotos de ouro, Ed Boon e John Tobias, dessem sequência a um capítulo novo da franquia, algo que os dois também tinham em mente, já que com a popularidade do primeiro Mortal Kombat, o Mortal Kombat 2 foi tanto esperado e no ano do seu lançamento a garotada já tinha explorado o jogo 100%, todos seus segredos, gameplays, features escondidas foram já descobertos tanto na versão de consoles quanto na versão de arcade. Então a expectativa para o Mortal Kombat 3 era gigante, mas algo diferente nesse jogo aconteceu em seu lançamento. Diferente do tempo de lançamento entre o primeiro Mortal Kombat e o segundo, Mortal Kombat 3 levou 2 anos para ser produzido, e a suposta demora foi devido às brigas judiciais com atores de captura de movimentos. Durante a pré-produção de Mortal Kombat 3, ocorria uma briga interna entre os executivos e donos da Midway com os atores Ho Sung Pak, ator de Liu Kang e Shang Tsung do primeiro jogo e também do segundo, Philip An, ator do Shang Tsung do segundo jogo, Elizabeth McKelly, a Sonya do primeiro jogo, e Catelyn Zamiar, as ninjas femininas do Mortal Kombat 2. E toda essa treta, na verdade, se resumia no contrato, pois no contrato eles receberiam lucros apenas referente a vendas dos fliperamas na época, e não das versões dos consoles, que eram feitas pela Acclaim e a Williams. Ou seja, os lucros de vendas de fitas de Mortal Kombat e Mortal Kombat 2, que ultrapassam muito as vendas dos fliperamas, estão sendo apenas atribuídas para a Midway e as empresas que criaram as portabilidades, deixando os atores sem essa fatia desse bolo gigante, levando alguns a saírem da empresa como protesto e desacordo, mas outros foram além e processaram a empresa por uso indevido de imagem. Mas aí temos os Pessinas, que no caso é o Daniel Pessina, que é o ator que interpreta o Johnny Cage e os ninjas do primeiro e do segundo jogo, o Carlos Pessina, que interpreta o Raiden do primeiro e do segundo jogo, que em vez de brigar com a empresa por conta do contrato e lucros, decidiram usar sua imagem da forma que queriam. Ou seja, os dois foram lá e fizeram propaganda de um game concorrente de Mortal Kombat, chamado Bloodstorm,
fazendo com que ficasse de fora da produção de Mortal Kombat 3, com exceção de Carlos Pessina, que depois acabou voltando para Midway para trabalhar em jogos futuros, mas isso acabou obrigando a equipe principal de contratar novos atores para o game, o que levou à decisão de fazer um elenco totalmente novo e reformulado, e sem os ninjas. Mas só para dar um fim nessa história de processos, em 1995, quando o game lançou, exatamente um ano depois, Daniel Pessina processa Midway por uso indevido de imagem, pedindo apenas 10 milhões de dólares da Midway. E a Midway venceu a ação, enterrando de vez essa possível volta do Johnny Cage original em uma possível atualização de Mortal Kombat 3. E explicando o motivo do porquê apenas o Carlos Pessina voltou e Daniel não. Em seguida, precisamente em 1997, Caitlyn, Elizabeth e Philip processaram a Midway por uso indevido de imagem. A Midway venceu a ação novamente. Com a saída de vários atores que interpretavam os personagens principais da série, a produção teve que passar por uma reformulação total do game. Não só teriam que criar novos personagens para que os novos atores pudessem interpretar, mas também teriam o desafio de apresentar um novo ar da franquia, já que o torneio de artes marciais e a ambientação da Exoterra foram devidamente explorados. Então, a escolha da equipe foi de deixar de lado de vez a história do torneio e criar um capítulo de invasão. Uma invasão do mundo de Shao Kahn para o mundo da Terra. Então, basicamente, o Mortal Kombat 3 é um jogo totalmente urbano. Os cenários viraram ruas, metrôs, parte de cidades mescladas com a invasão da Exoterra. Para ficar claro o que pode estar ocorrendo com o jogo, é claro, né? Além de cenário novo, mais uma vez, chega com o pé direito com as evoluções gráficas. Assim como a Rareware, que cria modelos de 3D e cria sprites para que pareçam que o videogame está rolando um cenário ou um personagem totalmente tridimensional, assim como fizeram com Donkey Kong Country de Super Nintendo e o Killer Instinct dos arcades, a equipe de produção de Mortal Kombat 3 aproveitaram dessa manha nova no mercado. E podemos dizer que basicamente Mortal Kombat 3 é o primeiro jogo com modelos 3D, já que os antigos eram feitos animações à mão mesmo. Sim, todos aqueles cenários e efeitos especiais de Mortal Kombat 2 foram feitos em desenhos à mão, com exceção do primeiro e segundo estágio do primeiro Mortal Kombat, que além de ser desenhos, pegaram fotos reais de templos budistas. Mas voltando ao Mortal Kombat 3, todos os cenários, animações e efeitos especiais foram modelados e inseridos como sprites ou fotos em movimentos no jogo, por isso a sensação de gráficos ultra realistas para a época, é claro. Como eu tinha dito dos problemas entre a equipe, tiveram que chamar outros atores para representar novos personagens, que entrariam para a franquia. E essa equipe nova foi montada, não só para estrelar os personagens novos, mas também para substituir os antigos, já que alguns atores saíram da empresa. Dos personagens veteranos da franquia, temos Liu Kang, o protagonista da série com seu óbvio retorno, só que com um ator novo chamado Ed Wong. Kung Lao, ainda interpretado por Tony Marquez. Sonya Blade, com uma atriz nova que inclusive já pousou na Playboy, não me pergunte como eu sei disso. Kerry Hoskins. Shang Tsung e Sub-Zero voltam com um novo ator chamado John Turk. Finalmente, Kano está de volta no Mortal Kombat 3 devido à sua falta no Mortal Kombat 2 e ainda tá com seu mesmo ator do primeiríssimo jogo, Richard Divizio, o cara que não sabia dar uma voadora. E Shao Kahn, ainda com seu mesmo ator Brian Glynn e com a voz de Steve Rich. Detalhe que esse Shao Kahn até parece o mesmo modelo do Mortal Kombat 2. E só que ele foi reaproveitado e até mudado. E por fim, Jax, ainda com o modelo de John Parrish, o fisiculturista. E agora, de novos personagens, temos Kabal, interpretado pelo Richard Divizio também, o cara que interpreta o Kano. Sindel, interpretado por Lia Montelongo. Shiva e Montaro, que não possui atores, são apenas bonecos de stop motion, assim como Goro foi no primeiro jogo. Nightwolf, Cyber Smoke, Sector e Cyrex, todos interpretados pela mesma pessoa, Sal Divita. E por fim, o melhor personagem da série inteira de Mortal Kombat, Striker, interpretado pelo Michael O'Brien. Quem são esses personagens e o que eles fazem, o quão importante eles são para a história, isso vou deixar para depois. Primeiro a gente tem que falar sobre a gameplay.
Olha, como eu vou estar falando dos 3 jogos que usam a mesma mecânica de Mortal Kombat 3, lide essa parte do vídeo como uma explicação geral da mecânica de gameplay dos 3 jogos em si. Sim, eu sei que cada jogo tem algumas mudanças de gameplay, porém elas são algo a mais do que já existe nesse jogo base. Não é algo que se transformam esses 3 jogos em jogos totalmente diferentes. Que se fosse o caso, poderíamos considerar o último jogo de Mortal Kombat como Mortal Kombat 14, não é mesmo? E fica tranquilo, tá? O que mudar no próximo jogo eu vou falar de bom grado nesse vídeo. Pronto, agora que tudo foi esclarecido, vamos para a gameplay! Assim como os seus 2 predecessores, o Mortal Kombat 3 continua com o básico dos clássicos. 5 botões: soco baixo, soco alto, chute baixo, chute alto e defesa. Porém, nessa sequência foi adicionado mais um botão em seus controles, o botão de corrida, que ao apertar ao mesmo tempo que estiver andando em direção ao seu oponente, seu personagem correrá para o inimigo, tornando assim os combates mais rápidos e facilmente se transformando em lutas mais agressivas em um game de luta baseado em pressionar o oponente. Junto com esse botão veio a barra de estamina, que serve para delegar a possibilidade do personagem correr. Ou seja, caso ela esteja vazia, o seu personagem não poderá correr, mas isso não se aplica apenas em corrida. Caso você usar um ataque normal ou um especial enquanto o inimigo estiver no ar, sua barra de estamina fica vazia, com o intuito de impedir combos infinitos, algo que não deu muito certo. Junto com o Run, que é o botão de corrida, para dar mais dinamismo e agressividade no jogo, foi criado também as famosas Strings, que são uma sequência de ataques em que o personagem dá caso você apertar os botões de ataque em uma ordem específica e também se estiver próximo ao inimigo, deixando o jogo mais diferenciado, pois cada personagem tem strings diferentes e únicas, fazendo você treinar com cada personagem para saber quais são suas strings e também ver as animações super legais que cada personagem tem ao fazer esses ataques. Essas strings existem até hoje nos jogos modernos e elas foram melhorando a cada jogo e hoje em dia são bem mais fáceis de fazer. Mas nesse jogo, o meu preferido é do Kung Lao, que começa dando esses golpezinhos com a mão que desde criança eu achava da hora. No modo arcade é aquela mesma coisa de sempre, com a diferença que dessa vez podemos escolher uma torre diferente. Nesse jogo aqui são 3 torres diferentes. A primeira, que é a Novice, que contém 8 lutas, a torre One-Her, que possui 10 lutas, e a torre Master, que possui 12 lutas. De resto, tá no mesmo. Você luta até chegar nos mini-chefes, que é a Shiva e o Motaro. Sim, esse jogo tem 2 mini-chefes. Sendo que a Shiva é jogável, mas o Motaro não. Mas a Shiva sempre vai estar atrás do Motaro. Já consegue perceber uma sequência aqui, né? E por fim, depois dos 2, o chefe final, que é o Shao Kahn. Por enquanto, eu vou jogar esse jogo como apenas um jogo arcade normal, assim como eu fiz com os outros jogos de Mortal Kombat. Eu não analisarei ele competitivamente, pois o competitivo ficou mais forte com o Ultimate, a sua versão superior, que veio depois desse jogo. Então vamos relaxar e jogar um arcadezinho só pra zoar. E dessa vez, eu não vou de Liu Kang não. Dessa vez, quem vai estourar o Shao Kahn na porrada vai ser o melhor personagem de Mortal Kombat, o Striker, que nesse jogo é considerado o personagem mais fraco pelo público em geral, pois ele tem um projétil lento e se comparar aos dos outros personagens, além de ter esse golpe inútil aí, mas como eu disse, não estou olhando para esse jogo com um olhar competitivo, então bora bater em geral. A primeira coisa que me surpreendi com esse jogo é a dificuldade, que sinceramente não é tão difícil quanto a dos jogos antigos. Os bots estão mais suscetíveis a apanhar do que no Mortal Kombat 2, que literalmente liam seus movimentos pela máquina. Aqui eu morri poucas vezes, as únicas vezes que sofri nas lutas foram com chefões, principalmente com o Motaro. Aqui o Shao Kahn tá menos difícil que o do 2, consegui ganhar dele porque ele buga na fase, e olha que é muito fácil ele bugar. Mais uma vez, não temos o Test Your Might e também sem aquelas lutas de resistência ou Endurance, pelo menos por enquanto. E eu acho que uma das partes ruins desse jogo é quase isso mesmo. O arcade não muda muita coisa, além de você poder escolher estender as torres. Os cenários são bem detalhados, bem feitos, tem detalhes que dão vida ao background, como as fases de ruas, onde pode-se ver papéis passando pelo ar pesado, que é o tornado de almas invocado pelo Shao Kahn na invasão, e no estágio Soul Chamber, que é o mais lúdico do jogo inteiro, que é a origem do poder de Shao Kahn. Você pode ver o detalhamento como deixou vivo esse cenário todo. Detalhamento esses que são perceptíveis até nas versões do console, que sempre vem com uma redução. E já que estamos falando de consoles,
O que diferença a versão de arcade para os consoles, principalmente Super Nintendo e Sega Genesis? É algo que eu vou estar citando bastante nesse vídeo, pois cada versão desse jogo foi feita diferente nas outras plataformas. Mas começando com Mortal Kombat 3, que estamos falando, de personagens jogáveis nós temos 14, ambas as versões de fliperama e consoles, e todas também possuem Cyber Smoke como desbloqueável, porém na versão do fliperama possui 11 estágios diferentes, enquanto nas versões de console possui 10, sendo o único estágio que não foi para os consoles é o estágio do cemitério, onde tem o túmulo do Johnny Cage. A trilha sonora do jogo é fenomenal. Acredito que esse deve ser um dos poucos jogos da franquia que tem uma trilha sonora boa, pois que eu me lembro bem, nunca fui muito fã das músicas dos jogos de Mortal Kombat, somente os clássicos. Nesse jogo as músicas têm um certo molejo urbano, saca? De um bom exemplo a gente pode citar o tema do estágio The Street e The Subway, que para mim são os melhores desse jogo. O jogo possui outras coisas legais, como a transição de cenário. Enquanto você estiver numa luta, caso você dar um gancho em um personagem quando ele estiver no ar, ocorre essa magnífica transição de cenário, que é bem legal e até dá um hype na luta. Isso vale também nas versões de console. E por fim, sim, esse jogo, assim como o Mortal Kombat convencional, possui segredos. Mas diferente dos Mortal Kombat clássicos, os segredos daqui não precisam atender demandas complicadas no meio da jornada da torre. Dessa vez, os desenvolvedores decidiram liberar tudo que é várzea e loucura com os códigos, que são essas figuras aí. Para usá-los, você precisa saber quais são os códigos que queira ativar, é claro. Assim, indo para uma luta versus com outro jogador, e nessa tela de loading, Player 1 e o Player 2, com os botões de soco baixo, defesa, chute baixo, cada jogador controla a sequência de 3 blocos cada. Para saber quais são os códigos e o que eles fazem, na época de lançamento, a Midway explanava os códigos por meio de revistas referente ao jogo ou entrevistas e documentários. Mas hoje em dia podemos pegar facilmente na internet, como nesse site, MK Secrets, que eu encontrei, que informa todos os códigos do jogo, até o Ultimate Combat Code, que é o código que você pode inserir no final do jogo, caso você perder ou vencer todo o jogo, toda a arcade, e com esse código você liberará Cyber Smoke para sempre. Ou seja, se você perder o jogo, o próximo que jogar, ou mesmo que a máquina seja desligada ou ligada, ainda pode jogar com Cyber Smoke, pois você ativou ele pelo Ultimate Combat Code. Mas mesmo assim, dos códigos do Versus tem variados, de lutas com corrida infinita, defesa proibida, agarrão proibido, partidas às cegas e dano absurdo, ou até um código para jogar Galaga ou lutar contra os chefes do jogo, ou até mesmo Noob Saibot, que é a única luta secreta desse jogo. E esse aí é claramente o Kano, só que preto. E por fim, os finalizadores. Como de costume, todos os personagens possuem 2 fatalities, onde estão maravilhosos cada um e bem feitos, assim como os Beyblades e os Friendships, que se manteram também nesse jogo, cada vez mais bem feitos e com um humor agradável para finalizar partidas amigáveis. E falando em amizade, nesse jogo possui o Mercy, que é uma forma de dar mais uma chance ao seu oponente de lutar um pouco mais. Mercy pode ser executado por qualquer personagem da mesma forma, mas junto com eles veio um novo finalizador, os Animalities, que simplesmente faz com que você se torne um animal e destrói o seu inimigo com suas forças animalescas, sei lá. E não me leva a mal, eu acho muito estranho esse finalizador. Eu acho que até os desenvolvedores achavam que era estranho também. Nunca se viu uns Animalities voltando nos jogos futuros, e que bom que não voltaram, pois tem alguns que são medianos e outros que são extremamente toscos. E se caso você se lembra do finalizador Brutality nesse jogo, você tá enganado. Mas ao mesmo tempo você também não tá enganado. Os Brutalities são disponíveis apenas para as versões de console, ou seja, foi tudo ideia da Williams. E para você que acha que Brutality é uma finalização que se faz no meio da partida, provavelmente você só jogou os Mortal Kombat atuais, pois nos clássicos os Brutalities são combos gigantes que fazem o oponente explodir em vários pedacinhos. Claramente uma referência do Ultra Combo do Killer Instinct.
Mas de tudo isso que eu falei desse jogo, eu ainda não citei o maior problema dele, que fez ser relançado em uma nova atualização, que é o próprio elenco. Sei que você pode estar esperando que eu explique o que esses personagens novos fazem ou o que os veteranos têm de novo nesse jogo, e pode esperar um pouco que eu vou chegar lá. Mas primeiro eu quero falar desse problema. Bem, esse problema do elenco não é uns novos personagens, até porque os novos viraram personagens clássicos e bastante amados, principalmente os Ninja Cyborgs. Mas talvez você tenha já notado que há de errado, mas mesmo assim, vou dar atenção nisso. Onde estão os ninjas? Sim, tem o Sub-Zero, mas ele não tá com o uniforme de ninja. Cadê o Scorpion? Cadê a Kitana? E por que o Smoke virou um robô? Sobre o Smoke tem a ver com a história, assim como por que o Sub-Zero tá sem roupa de ninja e tem uma cicatriz gigante na cara, mas a parte da história é no final do vídeo, então segura aí. Mas sim, esse é um dos maiores pontos críticos desse jogo. Não tem Scorpion, não tem Kitana, não tem ninjas. Isso é um tiro no coração de quem acompanhou o sucesso desse jogo desde o primeiro jogo. E já é um primeiro deslize da Midway, o que mais tarde o obrigaram a voltar aos trabalhos e adicionar mais conteúdo no jogo. 6 meses depois, foi lançado sua expansão que marcou para sempre a Era de Ouro e o nascimento do competitivo da trilogia clássica, Ultimate Mortal Kombat 3. Esse jogo veio com o objetivo de atender os pedidos dos fãs que queriam o retorno de personagens famosos que estavam em falta nesse terceiro título, e corrigir algumas questões de balanceamento. E no fim, acabaram de criar simplesmente o Mortal Kombat clássico mais competitivo que existe. Pois, meus amigos, essa versão é tão boa que existem torneios até hoje, e eu tô doido pra explicar em visão competitiva desse jogo, mas antes preciso já estabelecer o que tem de novo nesse jogo. Então vamos para algumas explicações breves. A grande proposta do jogo inicialmente são os personagens queridos retornando e alguns estreando aqui. Retornando, nós temos o Scorpion, Reptile, Sub-Zero clássico, Smoke, com os ninjas masculinos interpretados por John Turk, o mesmo que fez o Sub-Zero e o Shang Tsung da versão anterior, e as mulheres interpretadas pela Becky Gale. Lembrando também que a Milena e o Sub-Zero clássico são personagens desbloqueáveis, com códigos em exceção ao Smoke, que pode ser jogável ao selecionar o Cyber Smoke e antes da luta começar, segurar um manche para trás, em relação ao oponente, é claro, soco alto, chute alto, defesa e botão de corrida, que o Cyber Smoke explodirá e virará o Smoke normal. E de personagens novos temos o Airman, que é totalmente baseado em um rumor antigo lá do primeiro jogo. Quando ocorria um bug no jogo que deixava o Scorpion vermelho e aparecia uma mensagem escrita Error Macro, onde fez algumas criançadas e adolescentes acharem que era um personagem novo. E no final acabou inspirando não só o nome, mas o personagem em si, que é o Ninja Vermelho. E a Jade, que sim, tinha no Mortal Kombat 2 como luta secreta, mas aqui ela tem seus próprios movimentos e armas únicas, como o bastão e o bumerangue afiado. E provavelmente você tá se perguntando onde tá o Noob Saibot e o Rain, e aí vem uma surpresa que até eu fiquei surpreendido. Na versão arcade, que costuma ser a versão original do jogo, contando com os personagens desbloqueáveis, tem no total 23 personagens. E nas versões de console temos 24. Ou seja, nessas versões vem de brinde o Noob Saibot totalmente jogável e com seus próprios movimentos. E o Rain foi feito para substituir a Shiva nas versões de console, já que ela consumia muita memória dos cartuchos, então Rain foi feito para cobrir esse buraco. O modo arcade continua a mesma coisa, só que dessa vez adicionaram mais uma torre com mais lutas, e agora nessas torres tem a Endurance Fights, que são as lutas contra dois inimigos que tinham no primeiro jogo. E graças a Deus eu não vou ter que passar por isso, sabe por quê? Porque isso ainda é Mortal Kombat 3 de alguma maneira, então o que importa nesse jogo é o que torna um bom jogo para competir com outros jogadores no mundo. Então finalmente vamos falar sobre o meta, as mecânicas e os personagens.
Toda match ou partida entre dois jogadores experientes em competitivo desse jogo se consiste em um tipo de gameplay que se repete em todos os personagens desse jogo, que é o Launcher, Run Jab, Cara Punch, Low Crush e os loops. No Mortal Kombat 3 anterior, já tinha os launchers, mas nessa atualização eles foram melhorados. Launchers são strings que finalizam lançando o oponente para cima, dando abertura para combar de qualquer forma. Alguns personagens não possuem launchers em strings, mas em compensação tem especiais que são launchers, mas é bem melhor do que launchers que ficam nas strings, pois executar especiais podem ser um tiro no pé, pois alguns, quando são defendidos ou erram, ficam extremamente puníveis. Run Jab é algo universal em toda a versão de Mortal Kombat 3, que consiste em você pressionar o seu oponente, alternando entre a corrida e os socos baixos, sempre em uma distância que não ocorra em executar um agarrão, pois quando o personagem estiver muito perto e pressionar o soco baixo, ele executa um agarrão. O mesmo vale para o soco alto, que é mais para quem joga no Super Nintendo, pois nas versões atualizadas do arcade, qualquer golpe atingido com o oponente no ar retira toda a sua barra de estamina, que é essencial para manter a corrida, para fazer a pressão, é claro. Mas fazer o Run Jab de soco alto também tem que ter a mesma distância do soco baixo, pois o soco alto muito perto sempre começa uma string qualquer, e o objetivo do Run Jab é manter a pressão sobre socos e não começar uma string, pois caso você executar uma string enquanto o inimigo estiver na defesa, você o afasta, criando uma abertura para ele contra-atacar ou ganhar mais espaço para assim ter uma segurança na partida, sabe? E lembrando novamente, você dar espaço e segurança para o seu oponente em um jogo de luta não é o ideal caso você queira vencer. Isso é mais uma coisa que os players em console faz bastante. E não posso me considerar um glitch ou algum bug, mas faz parte de uma mecânica do jogo, então podemos considerar explicá-lo pelo menos. Cara Punch é uma versão defensiva do que seria um Run Jab. Em vez de você dar tudo de si correndo para cima do seu oponente para que ele não tenha uma abertura, Cara Punch é uma forma de você executar sua pressão como faz com o Run Jab, e ao mesmo tempo garantir a sua própria defesa. É praticamente a defesa suprema. Para executá-la você precisa fazer a seguinte execução: apertar o botão de soco alto bem um pouco depois, eu repito, 1/1000 segundo depois que você apertar o soco alto, segurar o botão de defesa para trás e para baixo ao mesmo tempo, enquanto faz uma sequência de socos. Agora tenta fazer isso junto com o Run Jab. Muito difícil, mas pelo menos essa técnica garante a punição de ataques aéreos e ao mesmo tempo a defesa de qualquer tipo de ataque, por incrível que pareça. Mas não se engane, esse método não é 100% seguro, pois muitos oponentes podem usar um pequeno intervalo que tem entre esses ataques para retirar seu Cara Punch e te pressionar ou te combar. É uma doideira. E talvez você possa estar pensando que Cara Punch na verdade é igual a Run Jab, só que você faz com combo. Eu sei, muita gente fala que Cara Punch é uma coisa, muita gente fala que Cara Punch é outra. E nas minhas pesquisas, pra mim, o que Cara Punch foi exatamente isso que eu acabei de explicar. Caso você tenha uma opinião totalmente diferente da minha e acha que Cara Punch é uma outra parada, não tem nada a ver disso que eu tô falando, fica bem livre de comentar aqui nos comentários e explicar por que Cara Punch é diferente. Isso é mais uma técnica que só vi gringo fazendo somente nas versões de arcade, que consiste em você interromper seu Run Jab para iniciar uma sequência de strings de chute, sejam baixos ou altos, já que os dois podem incluir strings, mas aparentemente nem todos os personagens podem fazer Low Crush, pois isso vale apenas com personagens de string com launchers que começam com chutes. E também a certeza de que o oponente irá abrir uma defesa. Loop é simplesmente os combos infinitos, mas são infinitos por conta de uma execução que você pode repetir até o oponente morrer. Alguns torneios permitem a execução desses combos, mas dão um limite de loops para fazer no meio da partida. Por exemplo, uma match entre o Speed e o Diogo, um jogador de Amapá que desafiou ele, pois o Speed é literalmente um jogador fenomenal de Mortal Kombat clássico e aceita qualquer desafio de qualquer pessoa no mundo para manter esse título. E como dá pra ver, os dois jogam de Nightwolf, que pode fazer um loop com o machado dele quantas vezes ele quiser, mas nessa match a regra é de apenas 3 loops.
Então o jogador dá 2, 3 machadadas e acaba o combo. Fazer mais que isso é ponto de partida perdido, já que agora estão familiarizados com as técnicas e mecânicas usadas nesse jogo, vamos falar sobre os personagens e suas particularidades. Começando pelos estreantes nesse jogo, que eu tô devendo desde o começo do vídeo, então vamos começar. Nightwolf é um nativo americano que entrou no Mortal Kombat por cotas, e junto com ele trouxe seu machado, arco e flecha e seus poderes verdes que fazem ele dar uma ombrada parecida com um Shao Kahn e defletir projéteis. As diferenças de suas versões de Mortal Kombat 3 para de Ultimate Mortal Kombat 3 é apenas um buff na ombrada dele, onde agora tem uma recuperação mais rápida. Ele é considerado um top tier, pois ele tem a pressão mais absurda do jogo, com os run jabs e os seus launchers que tem pouco tempo de recuperação. Possui um antiaéreo que pega em quase todo o personagem e o agarrão dele é plus. Sector é um dos robôs ninjas que seus golpes se resumem a teleporte e mísseis. Muitos mísseis. É consideravelmente o zoner do jogo, mas infelizmente é considerado low tier, apesar de ter um zone bom. Ele sofre de ser um personagem que não consegue punir chutes e rasteiras como os outros robôs, algo que acontece bastante com eles. Além de que seus combos têm pouco dano, e as suas strings também não tem nenhum dano significativo. Cyrex é um outro robô ninja que pode soltar bombas para ficar brincando de embaixadinha com o inimigo, e também pode soltar essa rede verde para prendê-lo. E ele agarra no ar também. Sua versão do Mortal Kombat 3 é mais forte do que a do Ultimate Mortal Kombat 3, pois no primeiro jogo ele podia soltar as bombas enquanto o inimigo estava preso na rede. Já no Ultimate ele não pode mais fazer isso, além de ter seu dano em geral reduzido. Assim como o Sector, o Cyrex é low tier, sofrendo os mesmos problemas que o Sector, com a diferença de que ele tem combos com dano maior que o Sector tem. E muita gente gosta de usar o Cyrex porque ele é divertido de combar com as bombas dele, e também o amor pelo personagem é gigante. Versão robô do Ninja Smoke, aqui ele faz quase as mesmas coisas que o Smoke normal faz, tendo uma corda igual do Scorpion, ele agarra no ar, fica invisível e teleporta, com a diferença de que a sua Hurtbox é maior do que a dele normal e as suas strings também são diferentes. Além de não ser mais um personagem secreto, ele recebeu uma baita melhoria nessa nova versão, onde aumentaram a velocidade do seu arpão. Cyber Smoke é o único robô do jogo que é top tier, tudo por conta da sua invisibilidade, que é algo que transforma todos os personagens que possuem essa habilidade de ficar invisível nesse jogo em top tier automaticamente, pois é algo bem roubado, você fica praticamente lutando contra o nada. Mas também é considerável o seu dano em combo e o seu arpão, que pode punir qualquer coisa de vários personagens. Curtis Striker é o nome do homem, o melhor personagem de Mortal Kombat que já apareceu nessa franquia, tá? E talvez você esteja se perguntando por que eu chamo disso, o melhor personagem de Mortal Kombat. E se quiser mesmo a explicação, teremos que pausar o vídeo para lhe contar um raciocínio. Imagina você, um policial que acorda de manhã, toma seu café, veste sua farda, pega o teu taser, cacetete, pistola, lanterna e algumas algemas e vai cumprir os seus serviços na cidade, patrulhando e dando bronca em gente sem noção. Bora, vagabundo, corre! Aí do nada começa a cair do céu uns monstros que deveriam estar nos jogos do God of War, matando uma pá de gente inocente. E pra piorar, em volta da cidade tem uns ninjas robôs, ninjas normais, assassinos mortais, feiticeiros poderosos, monges com poderes místicos, o exército militar contra-atacando, militares e agentes com equipamentos de ultra tecnologia e atores de cinema quebrando o maior pau da cidade. E aí, o que você ia fazer? Letra A: dar o fora dali, desse meio desse caos, e tentar achar um abrigo, pois você é só um homem contra várias coisas inexplicáveis. Letra B: dar uma de herói e salvar vidas o máximo que puder, ou ajudar as pessoas, sei lá. Letra C: simplesmente entrar no meio do caos e sair dando tiro em todo mundo. Ou letra D: culpar o governo, já que você já não gosta do governo por ser mal pago, e começar um movimento no meio do caos. Sobre o que você escolheu, eu realmente não tenho ideia, então comenta aí o que você ia fazer. Mas eu sei o que o Striker fez, e é a opção E: machismo. Por quê? Ele simplesmente viu que tinha essa mulher carinhosamente chamada de Milena no meio do caos e decidiu que ela nunca mais vai respirar pelo nariz dela. Filha da puta! Atenção!
Não apoio atividades machistas, eu só não gosto da personagem Milena. Voltando para o vídeo, Striker simplesmente não tem nenhum poder místico, nenhuma força sobrenatural ou mutação. Ele também não é um guerreiro de outro mundo, ele simplesmente é um PM com uma bereta, cacetete, taser, granada e 3 meses de luta na academia do seu Armando. Infelizmente, ele é extremamente low tier no Mortal Kombat 3, mas no Ultimate ele recebe um buff significativo com um golpe novo, que é a sua pistola. É meio estranho porque a pistola ela aparece na pose de vitória dele no Mortal Kombat 3, mas ele não tem um golpe atirando com ela, somente no Ultimate, vai entender. Em geral, o Striker é meio difícil de decidir se é tier menor ou tier médio, já que muita gente acredita que ele é bem ruim e outros acreditam que ele é até razoável. Mas mesmo assim, Striker é interessante, pois ele possui um infinito, bem matador, digamos assim, mas por outro lado ele é bastante dependente de antiaéreo para fazer, se tornando um personagem que é arriscado pular em cima, mas mesmo assim tem coisas que são bem ruins nele, com o fato dele whiffar socos baixos com a maioria dos personagens com hurtbox pequena, por exemplo, as mulheres do jogo, ele não consegue acertar com chutes baixos, vai entender. E a hurtbox dele é grande, porque ele é meio gordinho, sendo um alvo fácil de tudo. Sindel é a esposa de Shao Kahn. Seus poderes consistem em a sua habilidade de grito, como uma Banshee, ou seja, ela usa seus gritos atordoantes para atordoar e solta magias à distância, sem falar que ela voa e pode fazer seu cabelo crescer para agarrar os inimigos ou fazer fatalities. Nessa nova versão, retiraram dela algo que tornava bastante roubada. No Mortal Kombat 3, quando ela gritava no oponente em defesa, ele era jogado para trás mesmo assim, algo que facilitava a pressão dela. Já no Ultimate Mortal Kombat, isso não acontece mais, tornando esse golpe bastante punível na verdade. Sindel é um personagem bastante forte dependendo da habilidade do jogador, porque ela possui da parede combos de 50% ou até mais, para 100%. Ela pode deletar a vida do personagem com combos na parede, usando o voo dela e sabendo a habilidade suficiente para cancelar o voo, a pessoa se torna um baita de um jogador com ela. Mas é claro, para fazer esses combos precisa ser muito bom. De resto, ela funciona muito bem, mas não nada tão especial quanto os combos da parede dela. Kabal é um guerreiro misterioso e mascarado que possui 2 lâminas ganchos. Junto com elas, ele tem poderes como a velocidade, ele é tão rápido que pode correr nos inimigos e ele rodopeia eles, e além disso ele tem laser nos olhos, ele tem muita coisa doida. E ele também pode invocar acessos circulares, muito versátil. Kabal simplesmente é um dos melhores personagens do jogo. Ele tem todas as ferramentas que precisa para se tornar um personagem 100% eficiente, e ele tem um zoning absurdo. Ele consegue punir quase tudo com a corrida dele, strings, com launchers, dano particularmente bom. Esse sim é um personagem God tier e é bastante usado pelo nosso querido Speed. Se inscreva no canal dele. Shiva é o Goro mulher, e não, a diferença não é só o sexo. Shiva é uma versão mais ágil do Shao Kahn. Por isso que ela está implementada em Mortal Kombat, onde a mecânica principal é correr. Fora isso, ela pode soltar bola de fogo e pisar no seu oponente. Pois é, ela tem 4 braços e seus membros mais fortes são as pernas, vai entender. Já te adianto para esclarecer que ela é a pior personagem do jogo praticamente. Ela tem uma hitbox gigante e dá pra entender o porquê. Tudo que o oponente fizer acerta ela, assim fica fácil fazer pressão e combos aéreos quando se joga contra ela. E seus golpes, tanto quanto especiais ou strings, não são bons o suficientes para valer a pena escolher esse personagem. Ermac é o novo ninja vermelho da franquia, com poderes de telecinese, mas também pode soltar projéteis mágicos e teleportar como o Scorpion e o Smoke faz. Ermac é outro top tier forte pra caramba por conta dos seus especiais, como o telecinese, que tem uma hitbox gigante, parece que pega o oponente em qualquer lugar e se torna um golpe muito roubado, pois ele pode relançar qualquer personagem. Por conta da sua hitbox, é quase a fase inteira praticamente. E pra completar, ele tem um dano absurdo e uma pressão muito boa, junto com seu teleporte, que o ajuda a ganhar espaços de situações ruins da partida. Jade nesse jogo agora tem seu próprio moveset, com seu bastão e alguns golpes, chute com dash e seu boomerang. Sem falar que ele tem uma magia que impede de ser atingido por qualquer projétil. Jade é um personagem curioso, pois as strings e a velocidade com run jabs e carapantes se tornam um personagem com uma pressão tão boa quanto a do Nightwolf. Mas o grande problema é que ela não tem muito dano, deixando ela um pouco abaixo dos top tiers que comentei nesse vídeo. Bem, já que falamos de todos os personagens novos, agora vamos falar sobre os veteranos da franquia e comentar como eles estão nessa sequência. Liu Kang é o personagem que eu menos vi pessoas jogarem nesse jogo. Ele tem um moveset simples, como a de um protagonista fácil de se usar em casuais do arcade,
Ele joga fogo no ar e no chão, ele tem seu chute que chega mais perto do oponente, mas que fica bem punível caso for bloqueado. O mesmo valendo para sua bicicletinha. O mais único que ele tem é que seus combos aéreos são bastante destrutivos. De resto, continua normal. Kung Lao de longe é meu favorito nesse jogo. A roupa dele, os seus golpes. Gosto muito de ver o Kung Lao desse jogo em ação. E ele está entre os top tier para mediano, mesmo eu achando ele como um top tier. Seus combos aéreos são fáceis de manipular, se tornando um personagem perigoso de pular, possui múltiplos infinitos para ser executado e o seu teleporte ajuda a se realocar na partida. Porém, sua Hurtbox faz com que ele seja pego em combos aéreos facilmente, mas vai lá tentar punir ele, eu duvido. Kitana está bem forte nesse jogo também. Além de ser privilegiado com uma Hurtbox de ninjas femininas, que é bem pequeno, ela possui um dano em combo bastante significativo e a pressão que ela faz é muito boa, igual a da Jade, mas a diferença é que a Kitana tem mais dano. Milena sofre a mesma coisa que a Sindel sofre. O personagem é bom, mas é necessário uma habilidade excepcional. Milena precisa de uma execução gloriosa e muito boa para punir com o rolamento dela, e a execução de combos também é bastante complicada. E o que lasca ela mesma é o sai dela. O projétil é muito bom, mas para soltar precisa segurar o soco alto por um segundo e soltar para ela fazer o especial. E segurar esse botão enquanto faz essas coisas exige muita habilidade, e dedos também. Sonya é outro personagem que eu vejo pouco, mas ela é muito boa, pelo menos ao pouco que eu vi ela sendo usada. Ela tem uma pressão muito boa, graças à velocidade, a sua Hurtbox feminina que é pequena, que consegue até desviar dos tiros do Cabal. Na parede ela é um demônio, a rasteira dela é a única rasteira que não dá pra punir nesse jogo. Mas ao mesmo tempo ela não é muito boa para punir ataques dos outros. Jax tem um upgrade significativo por aqui. Agora nesse jogo ele usa os braços de metal e ele não tá usando isso porque arrancaram dele, tá? Espera chegar no final desse vídeo para eu te explicar. Jax nada é entre ser um top tier e um personagem mediano, pois a pressão dele é quase tão boa quanto a de Nightwolf. Seus cara punches, run jabs são muito bons, que se transformam em uma parede de soco em que você só fica no canto bloqueando. Junto com isso ele tem um bom zoning com seus mísseis e o seu próprio terremoto também pode ser considerado parte do seu zoning. Mas em contrapartida ele é um personagem com uma Hurtbox gigante, então não importa a movimentação que ele faça, ele vai ser facilmente atingido, principalmente contra personagens como Cabal ou Milena. E suas strings têm uns problemas, pois ele whiffa quando o oponente estiver bloqueando, e isso é um problema muito difícil de lidar. Kano sofre a mesma coisa que a Milena e a Sindel sofrem, um personagem que é só bom caso o jogador tenha uma boa execução. Porém, há discussões de considerar Kano um tier maior, pois ele tem artifícios como zoning, strings e possibilidade de resetar os combos que podem se tornar os personagens muito bom. Mas fora isso, junto com a sua dificuldade de execuções esquisitas e complicadas de fazer, sua Hurtbox gigante não ajuda muito também. E por exemplo, eu não acho ele um bom personagem, pois eu não sei jogar com ele, e ele na minha mão vira um pateta. Mas se alguém saber jogar com ele, vira um tipo de problemaço. Essa versão do Sub-Zero desmascarado era muito quebradão na primeira versão do jogo. Era praticamente um top tier por conta dos seus combos infinitos com o gelo no céu e o clone de gelo. No Ultimate ele foi extremamente nerfado e agora ele não consegue mais fazer o clone de gelo se ele estiver perto demais do oponente. O clone de gelo é agora mais uma ferramenta anti-pressão do que um golpe super roubado que te prende na parede. Mas mesmo assim, por conta desses especiais, ele acaba sendo um personagem bem diferente do convencional, sendo seu principal foco de partida o controle de espaço. Então, quando você estiver lutando contra um Sub-Zero, não deixe ele controlar a arena, sufoque-o na porrada. Cara, é triste como o Sub-Zero novo é bem mais forte que o do clássico, por conta dele não ter clone de gelo e gelo em cima, o que acaba tornando ele um personagem com strings e botões nem um pouco fortes e eficientes e sem nada que o torne ele com algum diferencial. Enfim, muito sem sal e bem ruim. Scorpion foi muito desejado quando o Mortal Kombat 3 lançou, o que motivou o pessoal a fazer essa atualização, mas infelizmente nesse jogo ele é bem mediano. Ele tem seus teleportes que ajudam bastante na gameplay, tanto como movimentação, tanto como combo. Suas kunais é boa para continuar combos e o seu dano é bem razoável, mas o que torna ele mediano simplesmente é a existência de outro personagem nesse jogo, que é o Smoke. Então ele é meio que deixado de lado por conta do Smoke. Caso você não saiba, o Smoke desde o Mortal Kombat 2 é um clone do Scorpion, só que melhor. Não, eu não tô falando que o Scorpion e o Smoke são a mesma pessoa na história do jogo. Eu estou falando que o Smoke tem os mesmos golpes do Scorpion.
São literalmente o mesmo personagem, só que o Smoke é melhor. A velocidade natural dele já é melhor, suas strings mesmo sendo as mesmas são as melhores, seu dano é maior, sua pressão é maior. É por isso que a sua existência nesse jogo invalida a do Scorpion. Por que jogar com o Scorpion sendo que você pode jogar com um Scorpion branco que é muito melhor? E bota essa frase fora de contexto que vai ficar muito errada. Shang Tsung é bem low tier nessa versão, apesar de ter um zone muito bom, sabe? Mas tira o zone dele e se torna um personagem bem médio pra baixo mesmo. Mas pra melhorar o Shangão é só se transformar em um top tier como Smoke ou Cabal e pronto, seus problemas acabaram. E sim, só pra esclarecer, o Shang Tsung aqui pode se transformar em qualquer um do jogo, no meio da partida. E pra finalizar essa extensiva parte, vamos falar dos personagens restantes, que são exclusivos das versões de console de Ultimate Mortal Kombat 3. Finalmente uma versão jogável dele é disponível para a gente. Noob Saibot é literalmente uma sombra, um ninja das trevas com poderes de teleporte, lança clones e invalida o bloqueio e ataques em geral, e eu nem preciso dizer que esse personagem é tão roubado, mas tão roubado que ele sempre é banido na maioria dos torneios. Sério, eu mesmo jogando com ele no Super Nintendo, eu destruía todo mundo sem dó, e olha que eu não sou bom nesse jogo. Pra finalizar essa lista extensiva de personagens e mecânicas, temos o Rain, o ninja roxo criado por causa de uma música do Lionel Richie, Purple Rain. Rain tem poderes meteorológicos, como invocar um trovão e soltar uma bolha de água que te carrega na fase. Além disso, ele tem um chute que te lança pro outro lado da fase, mas competitivamente, Rain está entre médio para um top tier. Tem uma boa pressão e seus golpes de trovão facilitam seus combos, podendo até resetar os mesmos. Mas quando bota ele do lado de um Nightwolf ou Cabal até o Smoke das versões de console que são muito mais rápidos, fica meio estranho esse personagem ser jogado no meio deles. Ele é bem mediano mesmo. E esses são todos os personagens dessa versão e tudo que eles têm para oferecer. Claro que não podemos considerar essas minhas observações como 100% de toda a experiência do personagem, nem a catalogação de seu desempenho. Isso é um jogo de luta, cara. Você pode ser muito bom e ganhar de jogadores com personagens absurdamente poderosos, usando personagens popularmente conhecidos como ruins. Assim como acontece em vários competitivos, não só de jogos de luta, mas em qualquer jogo diferenciado mesmo. Novamente, eu tenho que esclarecer que isso tudo é uma visão apenas minha, baseada em pesquisas pela internet, discussões com jogadores experientes do game e, é claro, minha própria experiência com o jogo. É sempre bom você mesmo, telespectador, jogar o jogo para você mesmo ter a sua própria experiência e assim ter a sua própria conclusão. E isso não só fica limitado em videogames, tá bom? Tudo que é tipo de opinião que você consumir sobre qualquer assunto, seja games, filmes, política, gastronomia, estudo acadêmico, qualquer assunto mesmo, o recomendável é sempre você criar uma opinião com a sua própria experiência. Use a opinião dos outros como apenas uma referência. Caso você queira experimentar o online desse jogo, vou colocar na descrição, junto com todas as fontes que eu usei para criar o roteiro desse vídeo, um emulador de jogos de fliperama chamado Fight Cage, que é o sistema que eu uso para fazer as minhas gameplays desses Mortal Kombat clássico. Nesse emulador você só não vai poder jogar todos os Mortal Kombat do Ultimate para baixo, mas também terá acesso à comunidade do jogo em partidas casuais e competitivas, ao mesmo tempo em que pode discutir com eles no lobby ou só zoando eles ou olhando as partidas. Sim, claro, você pode assistir as partidas dos outros. Tem até um sistema de ranking, na verdade, mas não fica apenas limitado ao Mortal Kombat. Você também pode jogar outros clássicos do fliperama sozinho ou online, como Street Fighter do 2 até o Third Strike, vários The King of Fighters antigos que eu sei que a garotada aqui do Brasil adora, e até os jogos de briga de rua como Final Fight e até Cadillac Dinosaurs. Eu recomendo bastante para vocês entrarem, baixarem e jogarem. Inclusive pode até me achar lá em algum lobby aleatório jogando algum outro jogo. Praticamente um ano depois, foram lançadas novidades da indústria dos games, como consoles mais novos e potentes e mais consolidados,
a gráficos tridimensionais. Meus amigos, nessa época começou a lendária quinta geração de consoles, mais conhecida pela geração que nasceu o primeiro PlayStation e Nintendo 64. E é claro, com a indústria evoluindo, a Midway teria que acompanhar com o seu título que por agora já estava no seu auge explosivo. Em 1996, nasceu o jogo que ficaria marcado como a despedida da era clássica de Mortal Kombat, o Mortal Kombat Trilogy. Essa é a segunda e última versão de Mortal Kombat 3 com uma premissa bem simples. O objetivo desse jogo, além de atualizar o game de luta novamente, balancear e adicionar conteúdo novo, esse jogo tem o intuito de colocar tudo o que há de Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 e Ultimate Mortal Kombat 3 em um jogo só. Por isso ele tem Trilogy no nome. E esse é o primeiro Mortal Kombat que possui versões apenas para consoles caseiros. Com ele veio incríveis 33 personagens jogáveis, 26 do Ultimate Mortal Kombat 3, contando com Noob Saibot e Rain, 3 personagens que estavam faltando, que é o Johnny Cage, Baraka e Raiden, 4 personagens que na verdade são os chefões e mini-chefes do jogo como Shao Kahn, Goro, Kintaro e Motaro, e por fim um novo personagem secreto chamado Chameleon, que é um ninja que muda de cor assim como um camaleão, o que remete ao seu nome. E dependendo da cor que ele está em game, ele terá os movimentos do ninja respectivo dessa cor. Por exemplo, se ele tiver amarelo, ele vai lutar como se fosse o Scorpion. Se ele tiver azul, ele vai lutar como se tivesse Sub-Zero. Se ele tiver preto, ele vai lutar como... você entendeu, né, pô? Não só com todos esses personagens, mas também temos todas as fases de todos os Mortal Kombat até agora, junto com suas respectivas trilhas sonoras, sem contar com a opção de poder jogar com as versões clássicas dos personagens como a de Kano, Jax, Kung Lao e Raiden. Sonya e Johnny Cage não têm suas outras versões por conta das brigas judiciais com os atores. Inclusive, o ator de Johnny Cage é outro aqui, como dá pra perceber. Chris Alexander deu a vida ao lutador nessa versão maluca, despachando de vez o Daniel Pessina desse jogo. Esse jogo possui a mesma gameplay de Mortal Kombat 3, então pode-se pensar que sim, ele tem as mesmas mecânicas e técnicas que eu falei bastante aqui nesse vídeo. Mas como eu vejo esse jogo mais como um encerramento homenageador, eu não vou falar da meta desse jogo, sendo que ele tem uma meta muito grande e os torneios dele são tão grandes e competitivos quanto o Ultimate Mortal Kombat 3, mas vamos parar por aqui, né? Vamos só curtir e comentar sobre alguns personagens e a gameplay, é claro. Nessa versão, possui tudo que tem de normal em Mortal Kombat 3 e Ultimate Mortal Kombat 3. Só que como ele foi desenvolvido para ser um jogo para consoles apenas, os modos de 4 combats, onde tem partidas versus de 2 players e cada um escolhe 2 personagens, e modo tournament, onde 8 pessoas jogam em um pequeno campeonato, onde é resumido em apenas um round em cada partida, foram colocados nessa versão. Todos esses modos apareceram pela primeira vez nas versões de console do Ultimate Mortal Kombat 3, mas fora isso ainda continua normal. As torres continuam sendo 4 escolhíveis, os chefes ainda é Shiva, Motaro e Shao Kahn. E ainda tem essa bosta de Endurance Fights que me tira a paciência. Enfim, o espírito arcade ainda vive nesse jogo, mesmo não tendo muitos segredos, sendo que ainda tem o sistema de códigos que já veio no Mortal Kombat 3 ao finalizar o arcade, assim como o arcade do Ultimate Mortal Kombat 3, você tem o direito de escolher os tesouros do Shao Kahn, que continuam com as mesmas recompensas. A gameplay do jogo também ainda é o mesmo, mas agora em Trilogy temos a barra de Aggression, que quando ativada, ela aumenta a velocidade e dano do personagem, algo que pode ser desabilitado nas configurações do jogo e muitos campeonatos desabilitam para balancear as coisas, já que para encher essa barra, você precisa bater no inimigo, ou seja, quanto mais o jogador bater no outro, mais a chance ele tem de ficar mais roubado ainda. Agora, uma coisa que eu quero falar desse jogo são suas versões de Sony PlayStation, mais conhecido como Play 1, e a versão do Nintendo 64. Como eu disse, antes a versão do Nintendo 64 não possui todo tipo de conteúdo, ela vem reduzido para que o jogo rode no console da Nintendo, mas isso não torna essa versão do jogo mais fraca, pois a versão do Play 1 tem seus problemas também. Veja bem, o PlayStation 1 é conhecido por vários jogos icônicos, como Resident Evil 2, Crash, Tomb Raider, mas além desses jogos, o Play 1 é conhecido por algo que ocorre muito nesse console, que é o loading excessivo. Isso ocorre porque esse é um dos primeiros consoles que roda jogos em CD,
onde torna muito mais volátil o processamento, podendo rodar gráficos melhores e estendendo a sua memória enquanto o jogo roda numa boa. Por conta disso, os loadings foram feitos para carregar e renderizar os gráficos e estruturas que o jogo irá processar para o jogador, como diz a tradução da palavra loading. O videogame está carregando aquele jogo. Já no Nintendo 64, esse console ainda usa fitas para embutir seus jogos e rodar eles em seu console. Algo que, se você perceber, não faz com que o jogo tenha que carregar toda hora, mas por conta das fitas terem um limite de memória, os jogos precisam se comprimir para caber na memória dessas fitas e rodar no console. O que aconteceu com Mortal Kombat Trilogy, que teve que retirar parte do conteúdo do jogo para rodar bem e às vezes até melhor do que do Play 1, mas por favor, sem favoritismo, tá? Cada versão tem o seu charme, assim como cada console também tem, pois no Play 1 não tem como jogar Zelda Ocarina of Time nem Majora's Mask. Mas tem algo que acontece no Mortal Kombat Trilogy de Play 1 que pode atrapalhar muito a sua jogatina, que é o Shang Tsung. Como já disse, é de saber que esse jogo tem um loading do caramba, e isso aplica bastante em um dos especiais de Shang Tsung, que é de se transformar em outro lutador. Algo que o Nintendo 64 acontece da mesma forma, só que suave, não precisa carregar. Já no Play 1, quando você se transforma em outro jogador, isso aqui acontece. Mas relaxa, que isso não torna ele injogável. Nas configurações no menu, você pode mudar o sistema de morfagem do Shangão. Aqui você pode mudar para 3 opções. A normal, que é onde ele tem que carregar todo o personagem que ele se transforma. Limitada, onde faz com que caso o jogador escolha ele precisa escolher também outros 3 lutadores para que ele se transforme durante a partida. Aí, antes do jogo começar, o game carrega todos esses personagens escolhidos para que na partida ele se transforme apenas neles sem nenhuma interrupção. E por fim, desabilitar, que você desabilita a possibilidade de Shang Tsung se transformar nos outros lutadores, tirando 50% da diversão de jogar com esse personagem. Sobre o arcade, eu não tive muita dificuldade, sabe por quê? Tava de saco cheio, então eu peguei o Noob Saibot e destrocei todo mundo pra eu ver como ele finaliza. E é um grande absurdo como esse personagem é roubado. É simplesmente pegar ele e acaba toda a dificuldade desse jogo. Enfim, chega de papo com esse jogo, cheio de loading, e vamos para o final desse vídeo. Senta que lá vem a história. Assim como nos últimos jogos, a treta toda do jogo é explicada nos finais dos personagens no modo arcade, onde tu lê um textinho da resolução do seu personagem na narrativa desse jogo enquanto aprecia a vista de uma imagem bem desenhada na tela. E como eu estou cobrindo 3 jogos nesse vídeo, provavelmente devem achar que eu vou contar a história dos 3 jogos. Mas é aí que tu se engana, meu cara, os 3 jogos contam a mesma história. Mas à medida que vem os personagens novos, os acontecimentos ganham plots novos e mais detalhes do que aconteceu. E no Mortal Kombat Trilogy, que tem todos os finais, se torna praticamente o jogo com a história completa. Então será dele que eu vou tirar as informações, então bora lá. Shao Kahn mais uma vez perde sua chance de invadir a Terra para Liu Kang. Só que dessa vez é mais humilhante ainda, pois ele perdeu em casa. E o pior é que esse praticamente foi o último torneio legítimo, deixando o Imperador Kuzudo sem nenhum canto para conquistar. Liu Kang volta para a Terra com seus aliados e junto com Kung Lao decidem treinar mais monges para montar uma linhagem de lutadores excepcionais para os Mortal Kombat futuros. Enquanto Sonya e Jax tentam arranjar formas de levar a existência de todo esse miticismo para autoridades maiores, Johnny Cage mete mais um filme para ganhar mais umas verdinhas e dinheiro. Já na Exoterra, Shao Kahn derrotado e com ressaca de humilhação de porrada, joga sua frustração toda pro alto e culpa de novo o Shang Tsung jovem, sendo que ele mesmo estava comandando aquele torneio. Enquanto, claro, culpa a Kitana por traição e caça ela para se vingar. Mas, quase executando a feitiça do Shang Tsung, o mesmo tenta convencer de novo o chefe que tem outra maneira de conseguir o que ele quer. E o tongão do Shao Kahn decide escutar ele de novo por algum cacete de motivo. Shang Tsung fala do seu plano em reviver a sua antiga rainha, Sindel, que já descansa em pança no plano terreno. Lógico, usando magia negra, não só para reviver ela,
mas também para enfeitiçar sua mente, para fazer ela servir ao Shao Kahn como sua esposa, já que Sindel não era sua rainha por vontade própria, e sim à força. Sindel, na verdade, era a rainha do reino de Edenia, era a esposa de Geralt, o rei de Edenia, e os dois são pais biológicos da Kitana. Edenia e a Exoterra estavam na mesma treta de Mortal Kombat, só que diferente da Terra, eles perderam, e foram conquistados pelo Shao Kahn, que assassinou o rei Geralt e obrigou Sindel a se casar com ele. Sindel não queria ficar com ele nem pintado de ouro e acabou se matando no processo, deixando a filha dele à mercê do Shao Kahn, que no final acaba acolhendo ela como sua filha adotiva, tornando-a em uma assassina letal que a gente vê hoje em dia. E só para fins contextuais, essa parte da história da conquista de Edenia vai mudar mais pra frente umas 2 vezes. Então se preparem para confusões futuras para os próximos vídeos. Aparentemente o plano de Shang Tsung meio que dá certo, permitindo que Shao Kahn tenha o direito de invadir a Terra para pegar a amada Sindel para reinar junto, provando que essas leis do Mortal Kombat criada por deuses ancestrais não valem de merda nenhuma. Instantaneamente, Shao Kahn manda Shang Tsung, um mago negro aí, fazer uns tornados de alma nas cidades grandes conhecidas como Soul Needles, para que Shao Kahn pegasse o quanto de almas possíveis para ser poderoso o suficiente para acabar com todo mundo. Mas na verdade todo mundo sabe que ele só quer garantir que nenhum Liu Kang da vida vai interromper ele. E é aí que começa o jogo com aquela introdução do Mortal Kombat 3, onde tem o Raiden falando que você foi escolhido para representar a Terra no Mortal Kombat, que na verdade não é mais um torneio, pois o Shao Kahn deu dedo do meio pro Mortal Kombat e simplesmente tá invadindo o mundo. Então, corrigindo a fala do Raiden, você foi escolhido para cair no pau nessa bagunça toda. Boa sorte. Enfim, essa mensagem de Raiden é para os lutadores escolhidos para o próximo Mortal Kombat, que pelo fato do Raiden ter escolhido eles, suas almas não foram sugadas pelo tornado. Então, por isso não acabaram morrendo. Com exceção de Johnny Cage, que não morreu sugado, mas foi atacado pelas tropas de Shao Kahn e morto no processo. Traduzindo, ele foi morto pelo Motaro. Já o Liu Kang, Kung Lao, Sub-Zero, Jax, Sonya ficaram suaves e foram mandados para se encontrarem numa vila longe dali que não sofreu danos com o ataque. Nessa vila reside um nativo americano chamado Nightwolf, que possui poderes espirituais que usou para defender o seu povo da vila da sucção de almas do Soul Needle. Nightwolf é o protetor de um povo indígena cujo nome deles não é revelado nesse jogo e tem uma baita moral com Raiden. Junto com os veteranos, alguns lutadores novos dão as caras, como Striker, que aparenta ser apenas um PM corajoso, mas na verdade ele é um comandante de uma força policial, estilo tropa de elite, chamada Riot Patrol Brigades, que estava lutando contra as invasões. E o Cabal, que é o antigo criminoso afiliado ao Dragão Negro, facção liderada por Kano, que sofreu um acidente grave que condenou a usar esses respiradores para sempre. Aparentemente, tal acidente causado pelas tropas invasoras do Shao Kahn. Junto com eles também aparece Kitana e Jade, onde Kitana estava foragida por ter supostamente matado a Mileena, obrigando Shao Kahn a mandar Jade e Reptile capturá-la. Mas pra Jade ele pediu pra pegar ela viva, pra manipular a menina, pois sabia que as duas eram amigas. Já pra Reptile ele mandou matar a Kitana sem dó. Só que chegando na hora H, a Kitana convence Jade que isso aí é a ideia errada, e as duas dão um cacete no Reptile e vazam da Exoterra. E de alguma forma as duas conseguem chegar à reunião do time do Raiden e participam, já que têm seus objetivos em comum. Com todo mundo junto, todos planejam como contra-atacarão a invasão e como vão derrotar o Shao Kahn dessa vez. E tudo isso acontece em milhões de detalhes e lutas significativas para cada um, mas o que eu vou fazer é resumir tudo, porque eu não tenho tempo e esse vídeo tá bem longo. Caso queira a história completa com todos os detalhes, eu vou colocar um link na descrição de uma playlist de vídeos que o canal Z Games fez explicando toda a história do jogo. Esse eu recomendo pelo trabalho e pela abordagem do cara. Mas seguindo em frente, um grupo de lutadores focaram em enfraquecer as tropas de Shao Kahn e derrotá-los no meio da guerra, e outros grupos de lutadores focaram em derrotar seus arqui-inimigos que estavam ajudando Shao Kahn na invasão. Jade e Kitana foram atrás de Sindel para recuperar a consciência dela e acabam tendo que lutar contra Sindel acompanhada de Shiva e Rain, já que a Shiva foi nomeada a guarda-costa da Sindel. Elas vencem e depois de Kitana falar para Sindel que ela traiu Edenia, ela recobra a consciência, fazendo ela ir ao lado deles. Enquanto Rain descobre por Kitana que seu pai foi morto por Shao Kahn, fazendo o ficar contra o mesmo, né, contra o Shao Kahn. E a Shiva foge do lugar envergonhada porque falhou na missão, e bem covarde, não ia conseguir bater nos 4. Shiva queria demonstrar valor para Shao Kahn, pois o mesmo, depois de 2 tentativas de conquista falhadas ao lado dos Shokans, o Goro e o Kintaro, ele se decepcionou com a raça e decidiu pegar o Motaro, que é dos Centaurians,
uma raça inimiga dos Shokans, fazendo dele o seu braço direito e, consequentemente, fazendo a Shiva sua subordinada, que é uma desonra para ela. Mas tudo muda quando ela descobre que Shao Kahn fez um acordo com o Motaro, que caso ele o servisse bem, ele destruiria os Shokans, e foi o que aconteceu. Ele atacou uma vila de seu povo, fazendo a Shiva jurar vingança ao seu imperador e traindo ele, né? Sub-Zero, ou Kuai Liang, tinha se renegado do seu clã, pois os Lin Kueis estavam pegando seus guerreiros e automatizando e transformando em ciborgues, ninjas, assassinos, para inibir as emoções e literalmente se transformarem em máquinas de matar que obedecem e acatam ordem sem interferência emocional humana. Não só emocional, mas também física. Um robô consegue ser mais forte porque ele não sente dor e não sente cansaço. Puto com essa ideia, ele retira os mantos do clã e fica dessa forma aí, sem máscara. E a partir disso, ele é perseguido por Sector e Cyrex, membros fiéis do Lin Kuei que foram cibernetizados. Sub-Zero derrota os dois e acaba sendo forçado a lutar contra o Smoke cibernetizado, que foi pego à força para virar um robô assassino, mas no meio da luta o Smoke recobra a consciência e suas emoções voltam ao normal, indo pro lado do Sub-Zero novamente. Sector e Cyrex tomam um pau dos dois e o Sector sai vazado e o Cyrex fica inconsciente ali. Os dois aproveitam essa deixa e reprogramam a cabeça do Cyrex e mandam ele atacar o Shao Kahn nas costas, pra ver se ia dar em alguma coisa, só das zoas. Óbvio que isso deu errado. Quando o Cyrex tentou atacar, ele levou uma lapada tão forte que parou no deserto, explicando por que ele tá enterrado na areia naquela fase. Scorpion tava de boa lá no inferno, até que essa invasão toda fez ele ser puxado pra terra de alguma maneira, e o Shao Kahn meio que se encontra com o Scorpion e dá pra ele o comando de algumas tropas e fala pra ele ajudar na invasão. E o Scorpion, como ele não tá fazendo nada e ele é meio, sei lá, alheio a todo tipo de emoção de qualquer humano, aceita só pra ver no que vai dar. Quer dizer, ele aceita até ver o Sub-Zero, né, que tava no time inimigo. Quando ele vê que o Sub-Zero, que ele defendeu no último torneio, tava no time inimigo, ele troca de lado. O Noob Saibot tava em função de observar todos esses eventos, toda a invasão, todas as tropas, todo o Shao Kahn. Mas quando ele dá de cara com o Sub-Zero, ele decide atacar. Ele sai do anonimato e ataca o Sub-Zero. E o Scorpion acaba defendendo o Sub-Zero dele. Então, os dois acabam brigando e o Scorpion meio que vence. Mas o Noob Saibot é larápio e acaba sumindo. Sonya, Jax e Cabal lutam contra Kano e algumas tropas inimigas que estavam sob o comando de Kano. Sonya acaba matando Kano, jogando ele de um prédio, aparentemente, sei lá. Por conta de tantas almas que foram sugadas, Shao Kahn acaba criando Ermac, que é um guerreiro que foi criado a partir de milhares de almas. Então isso o torna bastante forte porque ele tem força de várias almas. E ele usa essas almas para soltar poderes. Shao Kahn dá uma missão para ele de invadir o inferno, que no caso é o submundo, o lar do Scorpion. E ele meio que não consegue, mas acaba trazendo a Mileena de volta do inferno, e ela acaba indo pro lado do pai dela e lutando na invasão. Reptile ainda persegue a Kitana, mas é parado por Chameleon, com K, que revela que é da mesma raça do Reptile, dizendo que os dois têm que repovoar seu povo, literalmente chamando ele pra cama. Mas Reptile, cabaço pra cacete, fala que não é necessário, pois o Shao Kahn vai ressuscitar seu povo, deixando a fêmea com fogo sem extintor, se é que me entende. Entre elas está outro Saurian que observava tudo, o Chameleon, com C, que não faz nada além disso, observar. Motaro revive Kano só pra ser torturado por ter falhado na invasão, porém nesse momento a Shiva acaba atacando e matando o Motaro. A mesma forma uma aliança com Kano para matar o Shao Kahn, prometendo as riquezas do seu povo pro Kano, mas quando chega na hora H, Kano trai a Shiva, ele acaba falando que a Shiva ia atacar pra ele pro Shao Kahn muito tempo antes, e o Shao Kahn acaba matando ela. Liu Kang, Kung Lao e Night Wolf conseguem chegar até o Kahn invasor, mas são impedidos por capangas e o próprio Shang Tsung. Liu Kang manda Night Wolf cuidar dos capangas e Kung Lao ir atrás do Shao Kahn. Liu Kang decide dar aquela tão querida revanche que o Shangão queria, só pra humilhar mais ainda o velho, que obviamente apanha mais uma vez do campeão. Enquanto isso, Night Wolf luta muito bem contra os monstros da Exoterra, porém começa a sofrer muito na mão deles, até que ele é resgatado pelos seus aliados e junto com eles estava Raiden, que desistiu do seu cargo de deus e protetor do plano terreno para ajudar o povo da Terra sem que os deuses ancestrais ficassem no pé dele. E o Johnny Cage, que ressuscitou por causa da bagunça de sugação de alma da torre do Shao Kahn, onde ele achou uma forma de voltar e ajudar a galera. Juntos, todos acabam com toda a invasão, mas Kung Lao, que está lutando contra o Shao Kahn, acaba sendo humilhado, espancado e morto.
deixando Liu Kang com muita raiva e força de protagonismo, avançando para cima do Shao Kahn e simplesmente derrotando ele. Mesmo com todas as almas que ele absorveu e toda a força que ele tem, ele perde. Sua derrota teletransporta sua fortaleza de volta para Exoterra e ele mesmo sai correndo com os rabos entre as pernas, com seus subordinados sobreviventes. Por conta da sua derrota do Kahn, Sindel consegue de alguma maneira restaurar o reino da Edenia, junto com a Kitana e Jade, decidem reconstruir seu reino, agradecendo Liu Kang pela ajuda. Liu Kang fica de luto pelo seu amigo e o Raiden é elogiado pelos deuses ancestrais pelo sacrifício e o tornam um deus protetor novamente. E o Jax e a Sonya, devido aos eventos ocorridos, conseguiram a atenção do governo americano e com isso eles decidem montar a OIA, a Organização de Investigação de Outros Mundos, onde através de estudos científicos eles conseguem acesso via portais para outros reinos, e assim começam a catalogação e a investigação. Cabal vaza de lá e some sem falar nada. Smoke acaba sendo capturado no meio dessa treta toda e é levado para Exoterra, deixando o Sub-Zero sozinho, e o Scorpion volta para o submundo esperando outra zoeira para ele participar. Bem, no final de tudo, quem saiu ganhando foi o Noob Saibot, porque ele observou tudo e testemunhou a derrota de Shao Kahn. E com essa informação, ele volta para o submundo, em uma parte mais específica e bem escondida do submundo, onde reside a Irmandade das Sombras, um grupo que conspira contra todos os reinos por conta de um objetivo em comum: reviver ou trazer de volta Shinnok para que ele reine em todos os reinos. E sim, isso é um prequel para os próximos jogos, então fica aí o mistério e o drama. Cara, eu nem acredito que eu joguei os 3 jogos direto. Algo que nem pareceu, sabe? Pois os 3 parecem iguais, com algumas inovações. Não dá pra negar que esses jogos são literalmente o mais puro suco da era de ouro dessa franquia. Gráficos melhorados e muito bem modelados, personagens remodelados e novos personagens muito icônicos. A mecânica de luta do jogo é sensacional, transformou esse jogo em um jogo de luta veloz e cheio de pressão e combos malucos. Sem falar nas strings, que deu mais personalidade nos personagens. E agora sim tem uma meta e uma maneira de jogar com cada um. Não é à toa que esses jogos são jogados até hoje. Eles marcaram uma era de gameplays insana, tardes divertidas com os amigos e torneios que só agregam mais a longevidade para a comunidade. Eu queria muito resumir o quão foda é toda essa trilogia, mas eu meio que não acho palavras. Por isso esse vídeo é especial. Não só pela despedida aos clássicos, pois eles são os últimos jogos de Mortal Kombat até adentrarem em um gerenciamento totalmente diferente, mas também é uma homenagem a todo o cenário competitivo de Ultimate Mortal Kombat 3, que é muito forte aqui na América do Sul. Para Mortal Kombat 3 eu dou uma nota 7/10. Trouxe novidades, deixou a gameplay mais agradável, mas falta dos personagens machuca muito. Para o Ultimate Mortal Kombat 3 eu dou uma nota 10/10. Definitivamente um dos melhores jogos da franquia e, por fim, para o Mortal Kombat Trilogy, eu dou uma nota 9/10. Só não é tão perfeito por conta de cada versão ter um pequeno empecilho que às vezes incomoda muito. O Play 1 tem muito loading, o Nintendo 64 não é tão completo quanto o de Play 1. Mas vale a pena só pra jogar com todos os personagens aos moldes de Mortal Kombat que marcou uma era. Então é isso, minha rapaziadinha. Eu nem acredito que eu joguei 3 jogos e falei desses 3 jogos em um vídeo só. Enfim, foi esse o vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, a família, amigos ou inscritos que gostam do meu conteúdo de alguma forma. E é isso aí, galera. Semana que vem, obviamente, a gente faz aquela tradição. Vai ter os Fatalities do Mortal Kombat 3, Ultimate, Trilogy. Eu vou fazer a reação e vou jogar cada um deles. Então, é isso. Eu preciso dormir e beber uma água.